Um homem idoso, de longas barbas brancas e barriga saliente, é contratado para ser o Papai Noel de uma tradicional loja de departamentos americana. Acontece que ele diz ser o Papai Noel de verdade. Enquanto uns toleram o que acreditam ser uma ilusão inofensiva, outros sentem-se ameaçados e veem no suposto Papai Noel uma perigosa ameaça. Ao tentar convencer uma mãe incrédula e a sua filha sem imaginação de que o espírito natalino existe, Kris Kringle acaba internado num hospício e tem seu caso levado à Suprema Corte. Afinal, ele é ou não o verdadeiro Papai Noel? Este é o enredo de Milagre na Rua 34, um clássico absoluto de Natal e tema deste episódio especial do Quarentena Cult. Hoje, com a participação da jornalista Evelyn Lima e do professor e colunista da Gazeta do Povo, Francisco Escorcim. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Quarentena Cult. Tudo bem, olá, obrigada. olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Também estão neste episódio do Quarentena Cult, vocês estão enxergando aí quem está nos vendo no canal do YouTube da Gazeta do Povo, eu, Ricardo Sabag, e também o colunista da Gazeta do Povo, Paulo Pousonoff Júnior. Seja bem-vindo você também, Paulo Pousonoff. Idem. Satisfação. Eu queria dizer, a Evelyn, ela acabou de receber o diploma, então parabéns, né, Evelyn? Parabéns, Evelyn. Obrigada. Parabéns. Sempre uma conquista, bem-vinda a esse universo dos jornalistas, mas jornalista, né, quem atua na área, quem conhece, quem trabalha, quem presta serviço, seja bem-vindo a esse universo. Espero que você venha contribuir para o engrandecimento desta profissão tão combalida nos últimos anos. Cara, jornalista de verdade ama esse negócio. Então, como todos nós amamos o Natal, né, Paulo? Exatamente. Vamos falar sobre o filme. E se você aí já está se perguntando por que a gente não trouxe a escolha mais óbvia, né, que seria A Felicidade Não Se Compra, é porque a gente já trouxe A Felicidade Não Se Compra. Ano passado foi o nosso filme de Natal. Temos um episódio especial de Natal do Quarentena, que é sobre A Felicidade Não Se Compra. Está aí fácil de achar, né, no canal do YouTube, nos streams. Isso. E hoje a gente resolveu falar do episódio especial de Natal. Foi uma tradição que a gente já iniciou antes, já fizemos outros clássicos também. Mas esse é outro filme clássico de Natal. E aqui o formato do Quarentena, quem nos acompanha há mais tempo sabe como é que funciona. Um de nós normalmente apresenta o filme e os outros demais debatem. E quem vai fazer a apresentação desse filme de hoje é o Paulo Pousonoff, porque eu tenho certeza que o Paulo, ele se comoveu muito da primeira vez que ele assistiu esse filme, Milagre na Rua 34, e deve ter se comovido quando reassistiu na segunda, na terceira vez. Quantas vezes já viu o filme, Paulo? Não, eu só vi essa segunda vez, mas eu nem lembrava direito, assim, eu via há muito tempo, e é curioso que é um filme que está sempre ali em segundo lugar, né, na lista dos melhores filmes de Natal. Às vezes tem o terceiro lugar, mas está sempre no topo. É bom esclarecer, né, Paulo? Um filme que é um filme de 47. 1947, pós-guerra, né? Então tem todo aquele ambiente também ali de esperança e tal. Acho que você resumiu bem na apresentação. Eu não sou bom de sinopse, mas acho que você fez uma boa sinopse. E daí ele tem uma versão de 94 também, né, pessoal? Se não me engano. Tem, mas eu não vi. Alguém viu a versão de 94? Não, eu assisti. Tem umas coisas interessantes, tem umas mudanças melhor, interessantes. Melhor não tem como ser, né, do que a refilmagem, mas ela tem umas coisas interessantes. E tem também acho que, não sei se não foi uma minissérie ou um pequeno seriado ou um filme para televisão também na década de 70. Também de refilmagem, esse eu nunca assisti. É um daqueles filmes assim que passam na TV americana todo Natal. Então, e hoje eles estão disponíveis, a versão original e essa 94 estão no Disney Plus, então tá fácil de achar no stream. E são filmes assim que as pessoas crescem assistindo a esse filme, né? Então acho que é diferente aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição muito, mas enfim, os americanos têm, por isso que é um filme importante. Sim, eu gostei do filme e é engraçado que eu acho que ele tem 3 coisas que eu queria falar sobre esse filme, 3 pontos de vista que a gente podia explorar aqui, talvez sejam muito até. Mas primeiro que é fazer o que é certo, acho que isso fica muito claro no filme, várias vezes, fazer o que é certo, tanto que o vilão do filme, que acaba sendo lá o psicólogo, psiquiatra, ele é o único que ali não faz o que é certo, apesar, né, da dificuldade. Até o juiz, lá no final, que o caso vai à Suprema Corte, ele acaba fazendo o que é certo, uma solução meio salomônica,
um tanto quanto, até um pouco corrompida, vai. Mas, enfim, ele acaba, né, o grande dilema dele é fazer o que é certo. Obviamente, o Papai Noel, lá, o Chris, ele já tem essa mensagem do que é de fazer o que é certo. Acho que tem uma coisa muito especial nesse filme, que é uma crítica, não dá para negar, ao capitalismo, aquele capitalismo selvagem, né? Porque o Macy's, lá, o presidente da Macy's, fica embasbacado porque o Papai Noel, quando as crianças iam lá pedir um presente, se não tinha disponível na Macy's, o Papai Noel recomendava outra loja. Uma E crítica aquilo mais à comercialização, o espírito comercial do Natal, do que tem propriamente é o isso. capitalismo ou qualquer Não coisa é assim. exatamente o capitalismo. Bem isso, a comercialização e essa ambição meio desmedida, aí o cara acaba percebendo que até para o capitalismo, né, da loja, as pessoas conseguem perceber a loja como um lugar que ajuda as mães, as famílias a comprarem o presente, não importa se eles não têm o presente disponível. Eu acho isso bem legal. E o terceiro é a judicialização, né, que é uma coisa que a gente que está muito presente no nosso dia, a judicialização de absolutamente tudo. E daí também que eu vou propor aí para os nossos convidados essa pergunta, que é impossível fugir dela. E se o STF tivesse que decidir se o Papai Noel existe de verdade, né? E eu até tive uma ideia, eu acho que eu vou acabar escrevendo uma coluna para a Gazeta nesse sentido. Mas, até o Natal, se der tempo. Quem ajuizaria essa ação? O Randolph Rodrigues, olha a ironia, Randolph, que é o nome de uma rena, né? Judicializaria essa questão, com certeza. Mas é isso, assim, eu gostei muito do filme, eu acho que ele não tem todo o peso, sei lá, filosófico da Felicidade Não Se Compra, né? Que a Felicidade Não Se Compra é uma experiência epifânica, né? Você sai daquele filme, a Evelyn não assistiu ainda, eu já recomendei a ela e recomendo a todo mundo que assista para ontem. Não é só porque é Natal, é um filme necessário, né, Francisco? Com certeza. Na nossa vida. É, mas é um filme comovente, sim. Tem toda a história que eu não abordei aqui sobre a menina sem imaginação, que eu acho que até o filme aborda de uma forma um tanto quanto superficial, assim. Eu esperava um pouco mais disso. Mas é que também é uma outra coisa que vocês podem dizer. E eu vou passar a palavra para Evelyn já. Evelyn, nossa convidada. Então, essa foi a primeira vez que eu vi o filme. Eu acho que foi até bom, né? Porque é legal medir o filme por essa primeira experiência que a gente tem, o impacto. E acho que a primeira coisa que me chamou muita atenção no filme é a diferença que ele tem em relação aos filmes atuais de Natal. Porque, principalmente os filmes que eles saem em streamings, né, hoje em dia, eles são muito saturados de amor romântico, assim. E é aquela história, geralmente, né? Ah, a pessoa não quer passar o Natal sozinho, daí conhece alguém e tal. E esse filme não, ele é realmente um filme voltado para a família, né? Ele tem o foco na família, inclusive a história dele na família da funcionária da Macy's, né? Da filha dela e do seu pretendente, né? Que vai acabar depois. Não sei se eu posso falar, se seria spoiler, mas enfim. Não, não. Um filme de 47 não tem spoiler mais, viu? É verdade, né? Eles Prescreveu. vão se tornar uma família. Então, assim, a primeira coisa que eu achei muito legal no filme é isso, né? É que é um filme bem antigo e que ele realmente tinha esse foco na família, né? Nessa ideia de espírito natalino. Ele não usou o Natal apenas como um pano de fundo do filme, né? Então, achei isso legal. E Evelyn, posso te perguntar uma coisa? Até como você achou que a mãe da menina, né? A mãe da menina que coloca nela todo esse negócio de não ter imaginação. Você achou que ela é ressentida por ela ser divorciada? Uma coisa que eu me perguntei se tinha isso no filme. Não tenho certeza se sim, mas eu notei que o Mr. Gailey, né, que é o advogado, que era o pretendente dela, ele tinha essa sensação, né, que era porque ela era ressentida com o príncipe encantado que não deu certo, e ela acabou passando isso para a filha, né? Então eu acho que tem um pouco disso sim, mas eu não sei se esse foi o único fator que fez ela criar a filha daquela forma, porque hoje em dia tem muitos pais também que eles querem criar o filho num mundo em que não se foque muito na fantasia, né? Então a gente não tem, por exemplo, inclusive no Brasil, a gente não tem essa história de fada do dente, né? Não é muito forte.
Papai Noel, inclusive as crianças brasileiras, eu não conheço muitas que acreditem no Papai Noel. Eu não acreditava quando eu era criança, mas ela criou a filha de um jeito bem exagerado, né? Porque a menina não tinha imaginação nem para brincar com outras crianças fingindo que ela era um animal. Então aquilo teve consequências muito ruins, né? Porque foi muito exagerado. Então a coisa que me chamou muita atenção também foi isso, né? Que a filha, ela foi criada assim, digamos, de um modo tão trancafiado, numa ideia do que é real, que ela perdeu a imaginação que uma criança deve ter, né? Então isso acabou realmente afetando não só a educação da menina, mas a formação dela também, até mesmo a felicidade dela. Eu acho que ela não era uma menina muito feliz, porque ela não brincava com as outras crianças, ela achava as Parecia outras crianças resignada, bobas né? demais, né? Isso, exatamente. Ela parecia uma criança resignada, teve uma educação rigorosa da mãe, a mãe cria ela sozinha praticamente, né? Uhum. E essa criança aceita muito essa educação austera que recebeu ali da mãe e tal. Então, para que gastar seu tempo com imaginação achando que Mas Papai ela Noel... tem a centelha, né? Ela tem a centelha da dúvida, né? A menina. O Papai Noel gerou essa dúvida nela, né? Porque no começo ela não tinha dúvida de que ele não era real, né? Tanto que ela é bem resistente em falar com ele quando o Gale leva ela até a loja, né? Para ela ir lá falar com o Papai Noel. E ela tá achando que é uma bobagem até ela conversar com ele, né? E ele começar a gerar essas dúvidas nela, né? E o legal é que quando ela começa a botar a dúvida, a alimentar essa dúvida, não vem pela imaginação, né? Vem por um aspecto da bondade do velhinho, ela pega na barba dele e tal, daí ela começa, quem sabe, pode ser, e aí ela começa a dar asas à imaginação, que vai sendo um processo bem mais realista do que imaginativo para ela chegar na crença do Papai Noel. Eu acho bem legal o processo da menina para. Ela cria uma relação de confiança, né, com Sim, aquele velhinho, o idoso, e que acaba ocupando uma figura, vou dizer paterna, mas talvez de avô ali, que ela não tem, né? Ela tem um sim. núcleo familiar bastante escasso, que é praticamente a mãe e a empregada, né? Quem vive Isso. ali na família. Então ela tenta criar um relacionamento novo ali e o Papai Noel ali, o senhor idoso, que aparece para ela aparece como só um idoso, acaba se tornando uma figura de confiança para ela, né? Que ela aprende a confiar nele. E falando em confiança, uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, não sei se pela época ou pelo local, que é um lugar mais seguro, é justamente essa confiança que a mãe tem com outros adultos, né? Porque quando no começo do filme a empregada fala que ela tá na casa do Gale, eu achava que já era alguém que ela conhecia há muito tempo, que ela tinha confiança, e aí quando ela vai buscar a menina na casa dele, a gente percebe que não. E Ah, é aí, da de igual época. modo, né? É da Isso é da época, né? época, né? É Nós vivemos tempos perigosos, muito perigosos, mas né? E de meus igual modo. pais mesmo me confiavam assim muito, né? Confiavam muito. Eu acho que E do mesmo. Desculpa, pode falar. não, É porque e aqui olha que tá dando um atraso. eu mesmo cresci na periferia de Curitiba e tal, acho que é cultural mesmo, né? Uhum. E Aí no ela faz o interior do mesmo com o Maranhão não Papai é assim? Noel, né? Então, não. Pelo menos a minha família não me criou assim, de eu ter essa coisa de ficar com qualquer pessoa quando eu era criança, sabe? Eu nem brincava muito na casa de outras amigas, assim, poucas casas que eu ia, de algumas famílias da igreja que minha família conhecia. Então, eu nunca fui de brincar na rua também, mas sim, meus vizinhos brincavam muito na rua e tal. Aham. Mas hoje em dia isso diminuiu muito, né? Porque as crianças hoje elas estão correndo riscos maiores, né? Ou pelo menos pela cobertura da mídia a gente acaba sabendo mais sobre coisas ruins que Sim. acontecem com as crianças. E isso me chamou muita atenção, né? A confiança que a mãe dela tinha, inclusive com o Papai Noel, né? O Kris Kringle, que ela desconfiava que ele tinha algum problema mental e mesmo assim ela deixava ele colocar a menina para dormir. Então, isso é algo que me chamou a atenção, né? Dessa pureza que tinha ali naquele ambiente. Legal. Eu fiquei com essa sensação, eu fiquei profundamente incomodado, veja só como nós somos vítimas do nosso tempo, né? Eu fiquei profundamente incomodado nas cenas que o Papai Noel põe as crianças no colo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu pensei, e a Evelyn falando também, um filme que a gente fez já no Quarentena e deu muito debate aqui. Como é o nome daquele filme sueco lá, do cara com a menininha?
A caça. Isso, a caça. Sabe, Isso. me veio a caça na hora. Eu falei assim, ó, tá aí a inocência que eu como do Evandro e tua, entendeu? Não, Naquele filme. E Eu não aí sei se foi, vocês a Evelyn assistiram. trouxe. A Evelyn, quem não assistiu, pode assistir o Quarentena, assista o filme, é um ótimo filme. Mas a Evelyn comentou a respeito da relação de confiança com o vizinho, né? Que essa mãe tem. Tem essa mãe incrédula com a filha que ela cria quase como um pequeno adulto, né? E logo na primeira cena em que aparece o Mr. Gailey, que é o vizinho dessa família que vai se tornar depois o interesse romântico ali, vai acabar constituindo uma nova família ali, né, com essa mãe, com essa filha. Tem essa surpresa, né, a mãe chega e fala assim, vocês foram no zoológico ontem. Quer dizer, a mãe permitia, ou ficava sabendo depois, que a filha tinha ido ao zoológico com um vizinho que era um homem solteiro que vivia sozinho. Aí depois, esse mesmo homem leva a criança até a fila do Papai Noel, como nós temos aqui em qualquer shopping, né, de cidade, que faz lá a fila do Papai Noel, e o Papai Noel faz questão de colocar todas as crianças no seu colo. E aí eu ia perguntar para o Francisco, a Evelyn estava contando um pouco da infância dela, a tua infância foi mais perto do nosso tempo de infância, quando a gente tinha muito mais esse hábito de estar mais solto na rua, né, ter mais contato com estranhos, né? Na minha infância eu sempre ouvia, a minha recomendação é assim, só não entre no carro do estranho, né, porque ele pode levar, tinha aquela coisa do roubo das crianças lá nos anos 80, mas enfim, era um mundo em que a gente fazia essas coisas e não teria, eu ia te perguntar quando foi a primeira vez que você viu, que eu duvido que se a gente assistindo esse filme lá 20, 30 anos atrás, ia sentir esse incômodo que sente hoje ao ver aquela cena e já ficar assim, opa, será que tem alguma coisa errada aí? Como a gente fica, né, escravo do tempo atual, né? A sociedade, a cultura no qual nós estamos colocados, ela vai nos formatando, né? Assim como aquela menina, ela está formatada o imaginário dela pelo da mãe, que é uma ausência de imaginário, no fim das contas, todos nós somos vítimas do imaginário da nossa família, depois da cultura. Se você não... Educação significa te tirar disso, né? Tirar dessa limitação para te dar algo mais universal. E é fato mesmo, né? Eu reassistindo agora, assim, não é que eu me incomodasse, mas eu já percebia, eu falei assim, se isso aqui fosse... Se alguém do Catraca Livre visse isso hoje, esse filme seria cancelado por isso. Motivo não vai faltar nunca, né? Vai ter sempre isso, né? Eu não me recordo quando eu assisti a primeira vez, porque o Paulo começou falando disso, dessa cultura que é americana, né? Deles reverem sempre os filmes nessa época do Thanksgiving, do Natal, que eles sempre têm essa cultura, e sempre saem os filmes, né? E o brasileiro não tem tanto. Na minha família tinha, o meu avô paterno, de quem eu herdei o nome, inclusive, ele tinha o costume de assistir os filmes bíblicos nessa época do Natal direto. Então ele assistia os 10 Mandamentos, era Ben-Hur. São então, ótimos, inclusive. São maravilhosos. Ele assistia aquilo direto, tava lá, ceia de Natal, ele tava lá vendo. Passava na TV de noite, era o jeito deles, das televisões preencherem, né? Porque o que vai botar numa noite de Natal uma televisão naquele tempo? Botava esses filmes. Então ele assistia. Então eu sempre tive em casa, tinha essa proximidade com esses filmes de temática mais religiosa, vamos dizer assim, na época de Natal, também na Páscoa. Mas eu sempre gostei de ver esses filmes, né? Por exemplo, esse ano mesmo assim, eu sempre faço. Sempre para algum eu volto, né? Para esse ano eu voltei pro Gremlins, por exemplo, né? Que é um filme natalino também, né? Que eu não me lembrava, por exemplo, mas quando eu vi que apareceu na aba ali da sessão da Netflix, o Gremlins é natalino? Eu falei, mas por que é natalino? Eu fui assistir, é totalmente natalino, tudo se passa no Natal. Né? Tudo se passa no Natal, e também é outro filme que você começa a ver, você já começa a usar metáforas pro nosso tempo, né? Porque tem lá o Gremlins original, que não é do mal, né? É um cidadão bem intencionado, né? Que daí tem contato com as águas do tempo e sai fascistas e comunistas e tudo quanto é lugar e dominam aquela cidade. Dá para você fazer, o tempo atual faz a macula tudo, né? O Gremlins, por exemplo, o sujeito é caixa de banco, ele leva o cachorro dele, o cachorro avança numa senhora e ele tá com a razão. Ainda, eu falei assim, pô, isso já é 1983, 84 e já está completamente defasado. As pessoas não têm noção do quanto a tal da revolução cultural que as pessoas falam realmente aconteceu no sentido de modificar muito do panorama. Boa parte do que está dado ali no filme do Milagre na Rua 34, ele se tornou muito antigo, por um lado, né? Mas não é só o preto e branco e a distância temporal, é a distância cultural que nós estamos para observar. E o que me preocupa não é as diferenças culturais, porque isso faz parte da vida humana e cada tempo tem o seu tempo. O que me preocupa é muito mais a soberba do nosso tempo, que se acha no direito de julgar todos os outros, né? Ô, Francisco, e de condenar. Que coisa mais antiga do que você fazer o certo, mesmo que aquilo tenha algum prejuízo financeiro ou algum outro profissional e tal?
O Gale, ele perde o emprego e ia perder a amada dele, com que ele estava afim ali, para defender o tal do Papai Noel. Falei assim, puta, hoje em dia, meu amigo, você vai ter o quê? Sérgio Moro no Twitter com faça a coisa certa, fazendo a coisa errada. Esse é o tipo do Gale que a gente tem do negócio. Errado no sentido que é o seguinte, ele parece mais perdido do que realmente sabendo o que ele está fazendo nesse contexto. E aí é um filme que ele é, ao mesmo tempo, antigo, e aí entra o negócio que é o Northrop Frye, aquele crítico canadense, ele tem essa tese, né, de que quanto mais os tempos eles evoluem, eles decaem, a gente vai para o modo demônico, né, que é o termo que ele usa. Que não é que é um negócio demoníaco, é que a gente vai chegar num fundo do poço tão grande que no final do poço você começa a voltar para cima. Então parece que quanto mais distante a gente fica, quanto mais a gente perde das coisas, mais aquele filme ele vai ficando atual por aquilo que é de fábula dele, por aquilo que é, de certo modo, atemporal. Porque tem uma cena do filme que o Papai Noel fala assim: eu tô há 50 anos que eu tô preocupado com o sentido do Natal. Nós estamos perdendo aqui o sentido do Natal. E nós já temos 70 e tantos anos desse filme. E ele é atual, né? Todo Natal tem assim, não, perdemos o espírito natalino, perdemos o espírito natalino. Isso já foi perdido há muito mais tempo do que se imagina. E a gente não está tão distante daquilo. E aí toda essa pegada do fazer a coisa certa, né? De escolher pela bondade, pela compaixão, pela ajuda ao próximo, né? Que é quando ele vai e começa a indicar as lojas rivais da Macy's naquilo tudo. O filme, para mim, pegou no primeiro momento, foi a coisa da fábula, não contra o capitalismo, mas contra o consumismo, vamos dizer assim. Ou contra essa coisa, o egoísta de você procurar sempre o teu primeiro, né? É o espírito natalino num sentido muito de solidariedade, que de certa maneira eu acho que, né, do mercado. Acima do mercado, né? Só que uma coisa que é interessante no filme, que eu acho bem legal da gente perceber, é que o capitalismo, se for para ver com uma crítica ao capitalismo, você vê assim, o capitalismo ele absorve qualquer coisa. Ele readapta-se muito rapidamente, ele absorve aquele sentido do Natal e faz isso virar dinheiro, no final das contas. A decisão do juiz lá na hora toda, tem toda uma decisão política, porque a política é muito isso, né? De saber utilizar aquilo ao seu próprio favor. Ele sabia que ele estava numa rascada, né? Em decidir só explicando para o espectador, né? Se ele decidisse que o Papai Noel existe, eu falo assim, pô, esse juiz está louco, né? Tá louco. Se ele decidisse que não existe, como que esse juiz como que eu vou explicar para o meu filho que o juiz, né, que o governo, o Estado... E como é que ele ia ser reeleito, né? Como é que ele vai ser reeleito? Porque eles são escolhidos, e daí ele encontra uma solução que é achar um órgão do governo, que é o Correio. Olha como são as coisas que atestam. O Correio na época que dava lucro, né? Dava lucro. Essa é a coisa americana, né? Você sempre termina em tribunal, né? Eles têm um negócio ali, tem que ser, sempre ter um tribunal para julgar aquelas coisas todas, o que no nosso tempo atual brasileiro é uma temeridade gigantesca você levar para o tribunal decidir uma questão dessa. Mas você tem no filme como um todo, você vê o capitalismo, a política, sempre se aproveitando daquilo que, de alguma maneira, vai trazer algum lucro no final das contas. Não se muda a perspectiva de fundo no final das contas. A Macy só faz aquilo porque começou a dar lucro. Começou a ficar bom para ela, financeiramente falando, aquilo que o Papai Noel estava trazendo, né? Só que ao mesmo tempo que ela está se aproveitando daquilo, aquilo de alguma maneira vai humanizando muito mais, né? Todas aquelas questões. Então, o questionamento, vamos dizer assim, que o Papai Noel traz no filme com relação ao consumismo, etc, é algo que permanece atual. E é uma reflexão interessante da gente fazer, por exemplo, o que é essas grandes lojas de departamentos daquela época, a gente ainda tem em alguma medida, mas é os streamings, né? Se a gente pegar o serviço de streaming da Netflix, por exemplo, é uma grande Macy's do entretenimento, na qual você vai ter especial de Natal do Porta dos Fundos, que para qualquer crente vai ser uma barbaridade aquele negócio, mas você vai ter também uma coleção de filmes religiosos e natalinos perfeitamente saudáveis em termos de fé e de crença, e tá tudo junto e misturado. Porque o princípio do capitalismo eu quero o máximo de gente assinando o meu produto. Vai ter gente que vai odiar o Natal e vai adorar o Porta dos Fundos, e vai ter gente que vai odiar o Porta dos Fundos, mas vai adorar um filme, sei lá, A Paixão de Cristo, ou A Felicidade Não Se Compra, que vai estar tudo meio que junto, né? Então esse amoralismo, vamos dizer assim, do mercadológico que você vê no filme da Macy's, as lojas que vão ali, o filme não tem nenhum tipo de cinismo e também não acho que tem nenhum tipo de ingenuidade com relação àquilo, porque é como se fosse Deus escreve certo por linhas tortas, vamos dizer assim. Essa gente vai ganhar, mas vamos botar um pouquinho de espírito natalino nessa brincadeira como um todo, e que se a gente olhasse com esse olhar para essas coisas da Netflix, eu conheço uma quantidade de pessoas religiosas que, não, eu cancelei a Netflix, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei assim, bom,
Na hora que você cancela, você está dando mais valor para um Porta dos Fundos do que para toda e qualquer outra coisa que pode ser perfeitamente saudável para a fé das pessoas, no final das contas, né? Que tem que, ok, que você reclama, que você briga, que você... vai do jogo, mas a coisa capitalista, ela é simplesmente assim, ela vai se aproveitar de tudo isso por uma finalidade que, no final das contas, é o lucro. É o lucro. No final. Nós estamos nesse mundo do mesmo jeito que em 1947, apesar dos costumes e da cultura ter sofrido uma alteração bastante grande, né? E uma coisa que você falou que é interessante sobre os problemas que a gente tem atuais, né, que ele acaba mostrando, foi justamente o que eu reparei, né, do juiz, que ele vai votar, quer dizer, ele vai decidir, né, conforme os seus interesses, né, o que vai beneficiar mais o juiz. E aí, seria bom se os juízes daqui estivessem se preocupando só com reeleição, né, se eles pudessem perder o cargo, porque no Brasil a gente tem problemas muito maiores, que é o juiz se ele fizer uma coisa errada, ele vai poder pegar uma aposentadoria compulsória como punição, então ele vai continuar ganhando sem fazer nada, ou então ele tem 60 dias de férias, né, que ele pode vender e lucrar mais, e aí vai sair mais do nosso bolso, mas continua nessa mesma questão, né, de seguir seus próprios interesses, né. E seria bom se a justiça pensasse realmente no bem das pessoas, né, porque por mais que aquele juiz estivesse todo errado, ele ainda pensou no bem das crianças, no bem dos trabalhadores, né, porque eu não entendi bem se ele é um amigo ou se ele é um funcionário dele. Uma espécie de conselheiro político do juiz, né? Uhum. É bom lembrar, É o Zé Dirceu dele, vai. Nos Estados Unidos, a gente tem essa tradição democrática de se votar para juiz, para promotor, e essa é uma questão que importa no filme, porque o juiz se depara com esse caso, de repente ele tem que decidir se o Papai Noel existe ou não existe, se é real ou não é real, e ele está tentando fazer um trabalho isento, né? Ele está ali tentando julgar de acordo com os argumentos que ele vai ouvir dos dois lados. Aí aparece no filme essa espécie de conselheiro, não fica bem claro ali o que é, mas é um personagem que se apresenta dizendo: eu ajudei você a se eleger juiz da última vez e agora eu vou te ajudar a se reeleger. Se você julgar que o Papai Noel não existe, aí ninguém vai votar em você. Né? Então você tem essa característica do sistema democrático americano e que acaba pesando sobre o processo decisório do juiz. Ele inicialmente está imbuído só de boas intenções, querer escutar os dois lados. Não existe um lado nesse julgamento que é caricatural, né? O promotor é uma pessoa séria, o advogado de defesa acredita naquela causa, que ele quer defender o amigo dele, alguém que ele acha que está fazendo bem. E até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, porque eu fui levado a acreditar, pelo início do filme, quando tem a primeira vez que o Papai Noel está na Macy's lá recebendo as crianças, chega uma mãe com uma menina adotada holandesa. E a mãe fala para o Papai Noel assim: olha, ela não se comunica, porque ela é holandesa, não fala inglês. Maravilhosa essa história, inclusive, né? E aí, assim, eu trouxe ela aqui e tal, para ela ver, mas ninguém consegue se comunicar com ela ficou órfã e foi adotada aqui por nós. E aí o Papai Noel começa a falar com ela em holandês e canta uma canção em holandês, né? Uma cantiga de Natal, dá para perceber. Eu não falo holandês por algumas palavras ali, semelhantes com o alemão. Mas tinha lá Danke Klaus, não sei o que. A semelhança do alemão com olha, dá para pegar ali uma coisa ou outra, né? E aí, ali naquele momento, que é no início do filme, né? Na primeira parte do filme, eu falei, provavelmente esse personagem é o Papai Noel de verdade, porque ele, afinal de contas, fala holandês, é uma coisa um pouco incomum naquela situação. Você imagina um Papai Noel de loja que soubesse falar holandês ali nos Estados Unidos. E depois o filme leva você a acreditar que se trata, na verdade, do idoso que tem uma ilusão de que é o Papai Noel, e a discussão se torna se essa ilusão é nociva ou não é. Se ela pode levar mal aos outros ou calma. si mesmo. Você tá falando que o cara não é o Papai Noel? Não, eu estou dizendo que o filme leva o espectador a ter argumentos para pensar que ele não é o Papai Noel. Ele instila essa dúvida no espectador. Ele faz isso, né? E aí eu fiquei em dúvida, é isso que eu ia colocar para vocês, porque no fim das contas eu fiquei sem certeza se eu estava assistindo um filme que é um filme fantástico, né? Um filme, o Milagre do Natal, Papai Noel. Não tem aquela cena do Papai Noel com o trenó passando no céu, com as renas e tal, com tantos filmes de Natal, né? Não existe essa cena. Mas, de fato, ele faz ali alguns milagres natalinos, né? Ele consegue executar algumas coisas. A cena final, inclusive, é maravilhosa, porque a criança incrédula,
ela pede para o Papai Noel, como prova da existência dele, fala assim, ó, se você é o Papai Noel, você vai me dar de presente de Natal uma casa. Minha casa, minha vida. Aí ele, aí ele pensa, uma casa de boneca. Dela, não, uma casa de verdade. Eu quero uma casa para estar com a minha família, para usar o balanço no quintal. É que ela vem de Isso uma que eu família quero. partida, né? Ela vem numa família partida, mora num apartamento, né? E ela está tentando restaurar ali algum significado de família, né? Ela simpatiza já com o vizinho, porque entende que o vizinho pode ser alguém que vai se aproximar da mãe dela, né? O Papai Noel ouve aquilo e fala assim: ó, vai ser difícil. Então o espectador fica o tempo todo nessa dúvida, fala assim: peraí, ele diz que é o Papai Noel, ele fala que ele vai conseguir os brinquedos que as crianças pedem. Quando vem um pedido desse, eu falo assim: ah, isso vai ser difícil. Ah, então ele não tem o poder de dar uma casa para ela. E aí o fim Mas vai casa não é mostrar. brinquedo, né? Então, Pois é, né? Então, assim, fica sempre nessa difícil. Não dualidade, né, cabe no Evelyn? Você trenó, né? sentiu isso também, assim, É. eu fiquei bem em dúvida, assim, falei, eu tô sendo enganado no melhor sentido possível, né? Eu tô sendo felizmente enganado por essa história aqui, porque eu não sei se eu tô ouvindo um conto de fadas ou se eu tô vendo uma história, sabe, com traço realista. É tipo aquele do. Como é que é? O Cuckoo Nest lá? É Como é que isso é o que eu ia nome? falar. Um O, Estranho no Ninho? Estranho no o Ninho. Estranho no Ninho, né? É. Ou Uma Ilha, né? Aquele filme que é O todo que vocês pirata. acham, pessoal? Alguém quer falar sobre isso? Ah, você começa, depois eu falo. Não, não, fale, porque É. na verdade eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. É, Eu acho então. que ele é o Uhum. Papai Noel, tá? É, eu Essa, também. essa é a sua opinião. Mas assim, eu não acho que o filme me dá essa resposta. Eu escolhi acreditar nisso, entendeu? Isso. Então, tipo, Eu imaginei que ele realmente fosse Papai Noel no começo do filme mesmo, quando ele passa naquela loja, fala que as renas estão nos lugares errados, aí depois ele tira o bêbado de cima do trenó, né? Parece. É um carro alegórico, né? Tipo coisa Isso. de carnaval, só que do Natal. E aí ele tira e fala: Como que você vai me representar desse jeito? Que vergonha, não sei o quê. E aí, ali eu comecei a desconfiar: Nossa, esse realmente é o Papai Noel. Acho que vai ser um conto de fadas, né? Alguma coisa assim, ainda mais que eu tava vendo no streaming da Disney, né? Então eu já tava preparada para ver o Papai Noel de verdade. Mas depois eu fiquei me perguntando: Tá, mas por que o Papai Noel tá nos Estados Unidos, né? Mas assim, eu acho que dá assim para acreditar que ele é. Eu acho que dos dois jeitos que a gente enxerga o filme, né? Tanto ele como o Papai Noel, como ele como um idoso, né? Que tem esse devaneio de que ele é o verdadeiro Papai Noel. Eu acho que das duas formas o filme faz muito sentido, sabe? Eu acho que as duas interpretações, não gosto muito de ser relativista, mas eu acho que as duas versões casam muito bem com o filme, sabe? é que tem uma coisa também, Chico, meio de. Não tem um pouco do idiota do Dostoiévski, desse Tem. velhinho? O Com príncipe, certeza. príncipe Mishkin, né? Mishkin, né? É bom demais pra ser verdade, né? Pois E, é, aí, não e tem por isso isso? parece idiota aos olhos dos Parece realistas idiota aos olhos, instalados. parece um louco, né? Idiota Exato. aliás, tem toda essa questão por que o Dostoiévski chama ele de idiota, né? Mas é Sim, um louco, né? Assim, sim, sim. Não, Mas eu aí acho isso mesmo. tem uma questão, né? Se ele não fosse o Papai Noel de verdade, como que ele iria saber sobre cada brinquedo que não tem na loja, que tem em outra loja e o preço exato? Isso aí é um negócio que, por mais inteligente que ele possa ser, ele teria que passar o dia inteiro andando nas lojas para ele saber. E a gente não vê ele fazendo isso no filme, né? Ele tá ali no trabalho dele, naquela loja específica. Então, isso é uma coisa meio que assim, sobrenatural, que eu acho que faz crer que ele realmente é o Papai Noel, porque a menos que mostrasse alguém fazendo a pesquisa para ele, né? Mas não tem isso no filme, então eu acho É, que sim. o sobrenatural é sutil, né? O que ajuda você a olhar pelo viés muito do real e do material. Eu acho que aí nós estamos no centro do filme mesmo, do tema, porque o filme acaba tendo duas perguntas, né, que suscitam, que leva para o tribunal. Primeiro é se Papai Noel existe. Segundo é se existe, se é esse velho que está aqui. Porque são duas coisas, duas exigências de fé bastante grandes, né? E aí o que eu gosto do filme é justamente a forma como ele trabalha com essa dimensão. Primeiro, né, a existência do Papai Noel, ela é provada no discurso do Papai Noel para a menina, quando ele fala sobre o mundo da imaginação, né, que ele usa lá, a nation, né, a British nation, the American nation, imagination, né, a nação da imaginação, né, e nesse mundo da imaginação você pode ir de trem para a Austrália, você pode fazer um monte de coisa, neste mundo da
da imaginação, que é um plano da realidade tão existente quanto o plano material, né? E até eu costumo dizer, eu trabalho muito com essa coisa de imaginação imaginária, eu sempre foco no exemplo do Papai Noel para mostrar, falo, olha, o Papai Noel ele é muito mais real do que qualquer um de nós, porque ele está aí há uns 200 anos. Entendeu? Tá sempre voltando, tá sempre voltando. Nós estamos sempre falando dele. Como é que não existe um negócio que nós estamos sempre falando a respeito? Sempre falando a respeito. Ele existe, só não existe da maneira como você está imaginando, né? Que é de carne e osso, vamos colocar assim, né? Ele existe do mesmo jeito que existem os super-heróis, os personagens da ficção, todos os contos de fato, todas as histórias que são tão reais quanto, e estão sempre. É um mundo perene, né? O mundo da imaginação ele é muito perene. Então eu acho que o filme ele responde muito bem a contento essa dimensão, porque tem a questão da escolha, né? Quando você tem escolha acreditar nesse senhor aqui. E quando você escolhe acreditar, você percebe que ao fazer isso, você se torna uma pessoa melhor ao fazer isso. Você entra numa dinâmica muito. A negação e a dúvida só te leva para um lugar muito. Que é o do psicólogo, o amargurado, o ressentido, que vai acabar causando mal para os outros. Mas no inverso é o contrário. Começa. Aqueles que não deixam de duvidar, como a mãe da menina e a menina, entram no modo em que ganham uma família, ganham amigos, a dimensão vai ser. A vida cresce com imaginação, ganha significado, ganha sentido, ganha até leveza. Dá pra gente fazer até um paralelo, por exemplo, quem já assistiu Amélie Poulain, Fabuloso Destino da Amélie Poulain, ou aquele seriado Anne with an E, que tem essa pegada de trabalhar com a imaginação, aquele filme O Grande Peixe, o Big Fish, que tem também. Eu acho maravilhoso. Quando você pega os três, o que eles têm em comum? Você vê que quando eles botam imaginação na vida, a vida ganha colorida, ela ganha significado, ela ganha leveza, as pessoas arranjam namorado, né, elas ganham casa, elas ganham mais do que perdem. Aquele realismo cético que vai acabar caindo num niilismo muito egoísta. Essa coisa é trabalhada pelo filme. Só que tem a outra dimensão que vai além dessa, que eu acho interessante, que é se existe Papai Noel, e se este velho for o Papai Noel mesmo? É um teste de fé, que é um teste do São Tomé, entendeu? Porque a história do São Tomé na Bíblia eu acho maravilhosa, porque ele sai lá para comprar o cigarro dele, quando volta, todo mundo falando assim, o homem voltou, ressuscitou, Jesus Cristo está aqui. Daí ele fala, não, vou acreditar na palavra de vocês estão loucos. Quando Jesus aparece, o Tomé daí vai cheio de, meu Senhor e meu Deus, Jesus Cristo, sabendo com quem estava lidando, diz assim, não, vem cá e toca na minha chaga. Porque se você não acreditou na palavra dos outros, por que você vai acreditar me vendo? Vem aqui e toca materialmente falando. Jesus faz uma exigência, humilha, né, o realismo do Tomé de um jeito que é pedagógico, né? Vamos dizer assim. E o teste de fé que a gente tem com relação ao Papai Noel é que, assim, é lindo a gente acreditar no Papai Noel como ente de imaginação, mas a ferro e fogo até onde você vai com essa história do Papai Noel? E o que acontece quando você acredita desta maneira mais plena e mais cheia, né? Você participa de algo no qual o teu controle racional da história, dos sentidos e tudo mais, está muito mais entregue àquilo do que qualquer outra coisa. Que se a gente for pensar, uma coisa que não está completamente ausente nesse filme é o fato de que o Papai Noel já é, assim como o mercantilismo vai perdendo o espírito do Natal, o espírito do Natal do Papai Noel também já está perdido, porque a razão de ser do Papai Noel é o São Nicolau, é a história que vai levar para um santo, que vai levar para aquela história, tem um sentido natalino do nascimento de Jesus Cristo, para chegar no Papai Noel. Não é solstício de verão ou de inverno que criou o velhinho da barba branca com a roupa vermelha. Ele vem de uma tradução que ela é profundamente cristã. Esse sentido, ele quase sempre está sempre meio que amputado. Você tem que meio que ir puxando as barbas do Papai Noel para chegar nele, né? E quando você olha para a história de Jesus Cristo, se a gente for pensar lá, como é que você vai acreditar que Jesus Cristo, quando ele diz eu sou o filho de Deus? Né? Eu fico pensando, Maria, como a mãe dele ali, né? Durante 30 anos, ela sabia quem ele era. E se ela resolve dizer que é igual o Papai Noel, meu filho é Jesus Cristo, entendeu? Aí ia ser condenada, frouxamente falando. Só se vai começar a botar fé mesmo é quando Jesus Cristo começa a fazer os milagres. Quando ele começa a dar provas de que ele é dessa maneira. Eu gosto muito do filme de 47, porque a forma como eles fazem a prova não é uma prova racional, né? Quando ele faz algo. É uma prova jurídica, trazer lá, é a fé das pessoas que prova a existência do Papai Noel. Na versão de 94 tem uma coisa interessante, que eles não tem a coisa das malas, das cartas. Eles levam as renas e o trenó dele. E aí a prova é o seguinte: se você é o Papai Noel, faz voar as renas. Faz voar as renas. E aí o Papai Noel diz assim: infelizmente eu não posso. Eu só posso voar na noite de Natal, na véspera de Natal. E aí que eu faço a refilmagem, eu até acho bem feitinha, mas é aí que eu acho que ela perde para a original. Porque eu falei assim, meu amigo, se você é o Papai Noel, não vem com esse caô que só na noite de Natal você faz levantar essas renas. Faz essa merda voar aqui, que tá tudo resolvido.
Você não quer provar que você é você? Então, essa limitação ali não me convence naquela hora, e é claro que daí isso vai ser utilizado pelo promotor e tal, para devolver tudo para o universo apenas da imaginação. O filme eu acho uma ótima defesa da imaginação humana, que abre para uma dimensão de dúvida até onde vai a nossa confiança naquilo que não é tão material, naquilo que é, de certo modo, sobrenatural. O Papai Noel ele tem que ser uma ponte, né? Ele é ser um objeto da imaginação, ele faz a ponte para algo que é muito mais real. Eu acho que esse filme ele abre essas dimensões, ele levanta essas perguntas, mas ele não traz essas respostas, né? O Francisco, eu ia pegar a carona nisso, porque quando você fala disso, me parece que o filme trata bastante sobre a dimensão da crença, né? E aqui eu não estou falando de crença numa figura mística, necessariamente, mas sim de crença, de confiança, de fé em alguma coisa, né? De depositar a fé, de ter confiança no outro, por exemplo. Quando o Papai Noel o caso dele vai ser judicializado no filme, né? O advogado de defesa está contando quem está defendendo o Kris Kringle, que é o Papai Noel, tentando provar perante a corte que ele é de fato Papai Noel, sustenta o caso dele levando depoimento de pessoas que conhecem, que tem coisas positivas a dizer sobre ele. E essa estratégia começa a dar errado, ele acha que vai começar a perder o caso. E ele está quase com a esperança perdida no caso, quando acontece o ponto de virada, que é o que vai convencer o juiz afinal daquilo. E qual que é esse ponto de virada? É o caso que você citou dos Correios, né? Um funcionário dos Correios, o filme mostra isso, um funcionário dos Correios pega uma carta, seleciona uma carta a esmo, olha assim, chama lá o colega dele e fala assim, olha, isso aqui, a gente recebe milhares de cartas todos os anos para o Papai Noel, mas são endereçadas ao Polo Norte, são endereçadas ao Polo Sul. Essa aqui está sendo endereçada para a corte. Curioso. E o outro cara responde, né? Fala, não, mas é porque está tendo um caso lá agora, estão julgando alguém por ser o Papai Noel. E mostra o caso ali no jornal. E aí os dois decidem, dois funcionários simples dos Correios, não é o presidente, não é? São um carteiro lá, dois carteiros ali, estão falando, não, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar todas as nossas centenas de milhares de cartas que a gente tem aqui, que a gente tem que guardar, porque são cartas que não têm um destinatário definido, né? Vamos entregar lá no tribunal, já que é o Papai Noel que está sendo julgado. E aí é isso que, no fim das contas, vai acabar dando o argumento factual para o juiz poder tomar uma decisão. Porque se um órgão ligado ao governo, que é o Correio, afirmou que o destinatário daquelas centenas de milhares de cartas é o Papai Noel e era o Kris Kringle que estava sendo jogado naquele lugar, logo você tem um argumento para justificar que aquele é sim o Papai Noel. E onde é que está a brincadeira com a crença? Isso só acontece devido à intenção simples de dois funcionários do Correio, que naquele momento, a esmo, buscaram uma carta, resolveram tomar uma decisão porque simpatizaram com o caso. Eles não conhecem o Papai Noel, não estão militando a favor do Papai Noel, nem nada disso. É uma decisão simples e que acaba resultando eles estão fazendo o que pareceu certo para eles naquele momento. Parecia razoável, né? Você tem aqui centenas de milhares de cartas que a gente tem que ficar guardando. A gente, por lei, não pode se desfazer dessas cartas. Eles não podem incinerar aquilo. Eles tinham que ficar guardando, não ia para lugar nenhum. Ora, vamos mandar para lá, então. Já que a gente tem esse caso do Papai Noel, vamos mandar para lá. Uma decisão simples. E aí vem isso que o Francisco estava falando, que eu acho que é esse elemento da crença, que é a possibilidade de você discutir a existência ou não do Papai Noel, faz com que você possa ter esses pequenos milagres que acontecem diariamente, que são as coincidências, que são... E aí que as pessoas vão encontrar sentido nisso de várias formas, inclusive pela fé. Inclusive pela fé. Então, me parece que o filme é uma alegoria disso tudo também, da capacidade humana de acreditar e de como essa crença pode ser recompensadora também. Independentemente de religião, não estou discutindo religião necessariamente. Mas eu queria saber, aproveitar que você falou até a palavra religião e pegar por esse lado, porque é uma coisa que, na verdade, eu assisti o filme, revi o filme agora no domingo. Não, a gente está gravando terça-feira. Eu não consegui processar isso direito. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque é uma coisa que eu não sei se me incomodou,
Bem, acho que me incomodou, né? Se eu tô trazendo aqui hoje é porque me incomodou de alguma forma. Mas não tem referências religiosas no filme, né? É um filme de Natal que não fala a palavra Cristo, Jesus, em nenhum momento, né? Queria saber o que vocês acham disso, o que vocês pensam disso, se incomodou, não incomodou, se acha que ficou faltando de repente, Evelyn. Você, Evelyn, vem numa família religiosa, você acabou de dizer pra gente, né? Tua família é frequentadora da igreja. O que você sentiu a respeito disso? Você achou que o filme faltou ou que ele acaba falando também de algum tipo de religiosidade, no fim das contas? Eu acho que não tem, né, essa presença de religiosidade no filme, exceto, eu acho, que pela descrença, na verdade, né, que é uma coisa que o Gale fala sobre a Doris, né, que ela é descrente há muito tempo e aparentemente descrente de tudo, assim. Então, eu acho que ele acaba enfatizando a falta da fé, né, e eu acho, sim, que não tem realmente essa coisa de religiosidade no filme, mas parece até que já virou tradição nos filmes natalinos, né? Geralmente fala-se dos presentes, da árvore de Natal, do espírito natalino, mas geralmente não se fala a origem do Natal, né? Que é o nascimento de Cristo. Então, parece assim que é comum para os filmes de Natal, né? Isso já. Pois é. Te incomodou, tio? Você? Cara, não me incomoda mais, sabe? Eu tenho as colunas que eu tenho escrito agora, tenho feito uma de Natal que é sobre as coisas que a gente perdeu pelo caminho, né? E tem coisas assim que se perde. A verdadeira fé, né? A verdadeira fé é aquela que move montanhas, né? Então é aquela que se você perdeu, meu amigo, se é fé mesmo, se esse negócio é o real mesmo, se isso é o que é. Não tem como perder. De algum jeito volta, de algum jeito sobra um pequeno resto, né? Para própria pensar em termos de igreja, né? Desde a fundação de Jesus, são 2000 e tantos anos. Se deixasse na mão somente humanos, isso aí já não tinha como se manter 3 meses na época do Império Romano. E tá por aí. Então são épocas e épocas em que a dimensão religiosa ela acaba aparecendo ou afastada, ou perdida, ou escondida, mas que de alguma maneira ela acaba aparecendo da maneira que a gente menos espera, né? Então me incomoda por um lado, porque você não tem nenhuma referência, né, a esse sentido, que é o próprio sentido do que vai dar o significado ao Papai Noel, não tem nada realmente de religioso naquilo tudo, né? Então, portanto, o filme ele já faz uma crítica ao mercantilismo e ao consumismo, sendo já também uma espécie de prova dessa mesma perda de espírito natalino no final das contas. Mas por um outro lado, e aí é que entra, dizem, né, que essa religação com o transcendente se dá ou pela religião, e a arte também tem essa capacidade. Quando o artista ele é realmente artista, quando ele está sendo artista, mesmo que ele não perceba, ele está servindo de ponte para isso acontecer. E eu acho que esse filme faz isso, não dessa maneira direta com o transcendente, mas através desse aspecto da fé, que se a gente for pegar a fé, ela tem algo de crença e ela tem algo de confiança, né? A parte de crença naquilo que é misterioso, que é o invisível, né? Como diz São Paulo, ela é muito menor do que parece. A maior parte é você confiar mesmo. É você confiar que, olha, o apóstolo que falou para São Tomé que Jesus Cristo ressuscitou, você tem que confiar na palavra desse cara. Esse aspecto da confiança no outro, na confiança no próximo, de certo modo, já é de alguma maneira você começar a confiar em algo maior. E aí, quando a gente estava nessa discussão toda da crença, quando a gente vê a restauração dessa confiança na figura daquele homem, daquele Papai Noel, todos os exemplos de atos corretos, atos bons que o Paulo foi citando, todos eles têm por base confiar numa outra pessoa. Todo o estranhamento que a gente tem de deixar uma criança com o vizinho está no fato de que a gente não tem mais confiança no próximo. A gente já acha que o próximo é um pedófilo, ele é um psicopata, ele é um genocida, ele é um fascista, ele é um comunista, ele é tudo e mais um pouco, no qual a gente se afasta do próprio ser humano, que é a maneira mais fácil de se afastar de Deus, né? No final das contas. E o próprio espírito natalino é essa coisa da solidariedade, de você ajudar, de você dar o presente, de você levar comida para os mais pobres, de dar um conforto. É esse olhar para o próximo que, quando você faz isso aos pequeninos, você está fazendo para Jesus Cristo. Então não há de modo explícito, não há referência toda religiosa nem nada, mas você tem o ato da confiança no outro, o ato de bondade pelo outro. O advogado, ele coloca o dele na reta, né, como diria hoje modernamente, para fazer aquela defesa. Ele perde o emprego, vai perder aquela namorada para defender aquele senhor. E não é porque ele está fazendo, ele acredita no papai, ele está fazendo o que ele acha que é certo, porque ele realmente confia naquele senhor. Ele tem aquela crença no Papai Noel e confia naquela pessoa. Esse aspecto de confiança, esse filme restaura. Porque é assim que restaura a família daquela mulher com aquela menina. Elas não acreditam em mais nada. Elas são muito realistas porque
elas deixaram de confiar nas pessoas, no amor, etc e tal. E aquele Papai Noel, aquele senhor, restaura isso, né? O símbolo daquela casa é o símbolo de um lar restaurado, e o único elemento sobrenatural daquilo que fica é aquela bengala, né? Que surpreende o próprio... O Gayle, que era o cara que mais acreditou no Papai Noel. Eu falei, cara, até aqui eu acho que eu tava ajudando, agora eu tô começando a achar que esse é realmente o Papai Noel. Abre aquela dimensão na qual, opa, né, eu vou ter que olhar com esse olhar de criança, porque senão eu vou perder tudo isso. Eu acho um filme restaurador dessa capacidade infantil de confiar no outro, confiar na bondade, no amor do próximo, que sempre traz mais resultado do que a dúvida cética, né, com relação a Não, tudo isso. então, você está falando disso, estou pensando aqui no conflito lá que existe entre o psiquiatra, psicólogo, sei lá, Isso. e o outro que é o médico geriatra. O médico geriatra, ele confia no cara, ele confia na realidade, observável. Exatamente. O cara é um velho, ele acha que ele é o Papai Noel, ele não faz mal a ninguém. O psiquiatra não, ele confia lá nos testes de Rocha, sei lá como é que fala, aqueles testes, aquelas coisas. Lá. Na técnica psiquiátrica, e na técnica diz a ele que não, esse cara é perigoso, apesar de não ter nada ter acontecido até agora, vai acontecer, porque a técnica, né, me diz. Putz, cara. E pior que ele nem era, né? O diploma dele ele não tinha diploma, ele nem era psicólogo, parece que ele só era habilitado para fazer alguns testes, né? Era o chefe do RH. E aí, justamente por isso que ele coloca o Papai Noel no hospício, né? Porque o Papai Noel descobre e quer contar pro dono da loja, né? Porque ele está criando complexo no faxineiro, né? Uma coisa que eu notei também no filme é que ele mostra esse amor sacrificial também, porque o que o Gayle faz pelo Papai Noel não deixa de ser um tipo de amor também, e sacrificial, né? Porque ele está colocando, ele está se colocando à prova de perder o trabalho, de perder a Doris, né? E inclusive ele fala isso para ela, olha, se eu estivesse lá no hospício, né? Você ficaria furiosa, mas como não sou eu, você ainda está duvidando, alguma coisa do tipo que ele fala. Então, isso também do filme me chamou a atenção, né? Porque é aquela coisa, ele não faz uma referência direta à religião, mas ele acaba trazendo lições, né? Que querendo ou não, elas existem, né? Graças ao cristianismo e graças à origem do Natal, né? E é curioso, né, Paulo, essa figura do antagonista ali da história, né, que é esse chefe do RH, acho que é a melhor definição para ele, né, porque a tradução ali dá uma escorregada ali, né, no psiquiatra, psicólogo, enfim, e me fez refletir um pouco também quando a gente fala um pouco dessa coisa de fé, nessa fé cega à ciência como se fosse uma entidade também mística, né? Olha, eu estudei isso aqui há muito tempo e meus estudos apontam que essa pessoa ela é um problema, ela vai causar problema para os outros, né? Quando a experiência empírica ele estava mostrando que era no pior das hipóteses se tratava de um velhinho apenas iludido e que só queria fazer coisas boas, né? Evidência anedótica. Nossa, dá para fazer muitos paralelos, né? Bem, e assim, eu queria fazer uma pergunta para os três, né? Na verdade, porque é o título do nosso podcast hoje, puxando um pouco para o nosso mundo atual e fazendo um exercício de imaginação. Eu espero que bem humorado, né? O tanto quanto possível. Não sei se ele vai ser ouvido com bom humor, mas a gente está aqui fazendo nosso papel de falar isso com um pouco de bom humor. Queria saber de vocês se vocês acham que se esse caso fosse judicializado e o nosso STF fosse julgar, qual seria a decisão? Esse é um quadro perfeito para o Pouso Show. Na próxima temporada vai ter isso, né? Mas vamos lá, quem votaria a favor, quem votaria contra o Papai Noel? Eu acho que no STF quem teria a chance de votar a favor seria o André Mendonça. E os outros eu acho que votariam contra, com o pano de fundo de que o Estado é laico, não sei o quê. Porque, assim, uma coisa que eu acho interessante no Brasil, na verdade, talvez isso não se aplica aos ministros do STF, mas às pessoas, né? Que as pessoas confundem Estado laico com Estado ateu, né? Que é tipo não, os ministros também confundem. Você acha que os ministros também confundem? Então, eu acho que, julgando assim, né, talvez o André Mendonça
votaria a favor do Papai Noel e os outros não, né? Mas não sei também. Ainda, como não temos ainda a votação dele, né? Ainda é um pouco imprevisível também, né? Não, mas eu entendo a sua fé, inclusive no André Mendonça. Eu também, eu apostaria eu apostaria num resultado final de... São 11, né? Vou fazer as contas aqui. 9 votariam 9-2. contra. 9 votariam contra. O André Mendonça votaria a favor e o Cássio Nunes pediria vista. Eu acho uma coisa que é importante dizer é que no direito americano ali, aquele processo, o juiz ele não iria julgar afinal o caso, né? Era um processo para ver se o caso iria a julgamento, era para aceitar o caso. Seriam jurados nos Estados Unidos, porque é muito mais próximo do direito costumeiro do que das leis, então é muito diferente do brasileiro, né? Aqui no Brasil teria que ser, para ser equivalente ao filme, teria que ser meio que assim, entrou com um pedido de liminar. E vai cair na mão de um deles, né? E aí eu acho que o André Mendonça e o Lewandowski que estava no culto ecumênico lá perigava dar a favor do Papai Noel. Mas aí tem um porém brasileiro que a gente teria que verificar os antecedentes do Papai Noel, porque e se ele for petista? Exatamente. Entendeu? Ou se ele for tucano. Então aí eu acho que o Marmendes já teria liberado. Aliás, tem uma piadinha no filme que eu fiquei ali tentando entender o contexto, que quando a Evelyn falou aquele personagem do conselheiro do juiz lá, né? Quando ele tá dizendo, se você votar contra o Papai Noel, vai ter meio mundo aí que vai ficar teu inimigo, né? E aí ele ainda fala no fim assim, se você fizer isso, você vai ter 2 votos. O seu e o do promotor. Aí o juiz está entrando na sala de audiência, vira e fala assim: esse promotor é republicano. Nem o dele eu vou ter. Nem o dele eu vou ter. Eu achei bem engraçado aquilo. Mas olha, eu não sei, Paulo, eu não sei te responder quem. Eu não manjo muito do perfil de todos os juízes da STF. Eu acho que seria uma derrota para o Papai Noel brasileiro aí, porque realmente não estamos numa época em que essas questões delicadas venceriam aí, às vezes, as friezas do processo jurídico, né? Então, o que eu fiquei imaginando eu até achava que isso pudesse acontecer no filme, que era colocar em questão, assim, como que a gente pode ter certeza que o Papai Noel existe ou não existe, né? Tem uma parte ali no filme que o advogado de defesa, o Gailey, quando ele vai falar em favor da existência do Papai Noel, ele tem uma artimanha que é chamar o filho do promotor, né? Colocar em juízo a criança e perguntar para ela, você acredita em Papai Noel? E a criança diz, sim, claro. E o teu pai diz que o Papai Noel existe? Sim, meu pai sempre disse que o Papai Noel existiu. E o teu pai mente? Não, meu pai nunca mentiria, ainda mais na corte, né? Então eu fico pensando que essa instrumentalização em excesso, essa maneira de justificar às vezes atos, quando a gente pega certas decisões de alguns juízes, né, a gente vê assim como a luz de querer interpretar a lei permite que você consiga torcer o espírito original das leis à sua conveniência, né, à sua conveniência. Então, me parece mais uma consequência volto a bater nessa tecla, do espírito do nosso tempo, né? É um momento em que essas sutilezas, a crença, a fé, o intangível, ele está sucumbido, assim, está perdendo um pouco para a materialidade, que no fim das contas é o que o filme está falando lá no início, né? Trata do espírito, se ele não trata do Natal no sentido religioso, do símbolo religioso, mas ele fala muito sobre o espírito natalino, né? Que aí sim, como disse o Francisco, está completamente conjugado à origem cristã do Natal. Então, acho que não ia dar para o Papai Noel aqui no Brasil, não, viu, Paulo? Eu tive problemas técnicos aqui, eu não escutei o comecinho do seu comentário, mas depois eu assisto o Estava falando que o STF só ia autorizar um Papai Noel tropical. Ah, entendi. Tropicalista. Isso, que tivesse lá as suas raízes e teria que se chamar todas respeitadas, sabe, de acordo com todas as... E teria que se chamar... as possíveis estar representadas ali. Ia ser talvez o Papai Noel sem gênero, porque você não pode ter um Papai Noel masculino também, essas coisas. Já teria que tirar o nome do papai, né? E se ele tivesse assim, um perfil online, né?
ele poderia cair no inquérito das fake news, né, também. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Dar carta para o Papai Noel, então, é alimentar aí fake news. Papai Noel é um ato antidemocrático, né? É uma ameaça à democracia, esse velho. Mas uma coisa que vocês comentaram, né, sobre... Foi até um comentário rápido, mas eu até queria falar um pouco sobre isso, pegando aí o espírito natalino, né? Essa questão que ele comenta no filme, mas ele é republicano, e aí trazendo para a nossa realidade brasileira, eu acho que as pessoas estão levando muito além do que deveriam essa questão da política nas relações pessoais, né? Que é assim, esse cara, ele sei lá, votou no Bolsonaro, então esse votou no Lula em 2018, então não vou ter contato com ele, ou eu vou, sei lá, tentar prejudicar essa pessoa de alguma maneira, ou me afastar dela só por causa disso. E eu acho que isso não é saudável, né, para o nosso país, é uma coisa que tem me incomodado, viu, bastante, né, e vamos pegar esse gancho do Natal para falar do quanto isso é bom, ruim, né, para as pessoas. É bom você ter falado isso, até porque, bem, esse ano eu não escrevi a respeito, mas ano passado teve até aquela colunista lá da Folha, Tati Bernardi, contando que brigou com a família inteira por causa de política e se orgulhando disso. Então, vamos aproveitar aí, né, nosso espírito natalino. Abrace o seu cunhado petista, abrace o seu cunhado bolsonarista, abrace o seu cunhado humorista e vambora. Geralmente a Márcia Tiburi, né? O pai ou o tio, assim, meu pai é bolsonarista, eu não sou, mas tudo bem, ele é meu pai. E eu sou a filha dele, então vamos viver bem aí. A Márcia Tiburi escrevendo como conversar com um fascista, e o livro todo são 200 páginas para dizer que não converse com um fascista. Mas, converse então. Vai lá, converse, dá um abraço. O nosso conselho aqui do Quarentena vai ser: aproveite o Natal, faça as pazes com a sua família, ou dê uma chance, né? Ou viva o espírito natalino com a sua família, com as diferenças, né? Esse é o momento apropriado para isso. Essa vai ser minha indicação. Viva o Natal. Não. Vamos para as notas? Então, vamos lá, então. Vamos fazer aquele momento, né, Paulo, em que você vai anotar a minutagem. E eu faço assim, pessoal. Dou uma pausa aqui para entrar um quadro, que é assim, notas. E agora apareceu notas e a gente pode dar as nossas notas. Quem começa? Às vezes eles esquecem de colocar a vinheta, mas daí fica para a imaginação do espectador. A gente também falou de imaginação hoje. Imagine umas letrinhas bonitas assim, escrito notas. Também pode funcionar. Quem vai começar com as notas? Os convidados, né? Acho que a Evelyn. Então, Evelyn, quem começar, dá a sua nota e uma breve justificativa, por favor. Uhum. Então, eu dou nota 10 para esse filme. E olha, é difícil eu dar nota 10 para um filme, viu? Realmente, eu sou um pouco exigente com o filme, mas esse filme, ele tem uma doçura que não é algo exagerado, não é algo, embora tenha uma parte ali mais sobrenatural ou da imaginação, né? Fica aí a cargo do telespectador decidir, mas é algo muito na medida certa, né? E resgata a pureza das relações, né? O amor das pessoas, de ajudar o próximo também, e não fica uma coisa clichê, como se fosse uma lição de moral, porque muitas vezes as pessoas tentam fazer alguma obra audiovisual para falar de boas maneiras, né, de boas intenções, de um bom modo de agir, mas acaba ficando algo muito como uma lição de moral que não é legal de você assistir, sabe? E o filme não, ele traz isso de um modo doce e ao mesmo tempo prazeroso de ver. Então, assim, por isso, pela história, né, eu dou nota 10. Inclusive, eu queria destacar que algo que a gente não comentou é que o filme ganhou 3 Oscars, né? Então, é verdade. Foi justificado. Eu até anotei aqui, deixa eu abrir. E foi um blockbuster, né? Muito assistido. Ele ganhou de melhor ator coadjuvante, que no caso foi o Papai Noel, né? Também ganhou de melhor história original e também de melhor roteiro adaptado. Então, eu acho que esse meu 10 aí não é muito... como é que eu posso falar? Desprovido de razão, né? Não é exagerado. O filme ganhou Oscar, né? Então, só hoje seria impossível. Não, nem concorreria. Não daria para concorrer. Só se o Papai Noel fosse trans, aí concorreria. Um elenco desse, sem multiculturalismo. Pois é. Francisco, diz aí.
Pô, você sabe que eu tenho uma dificuldade, porque se eu deixar o lado crítico aflorar, né? Daí você vem aquela coisa, pô, se eu der uma nota alta para esse filme, como é que eu vou dar uma nota. Quanto não vale um Felicidade Não Se Compra, né? O Que eu acho nosso, que. não, Esse é o Pedro o Vilara Felicidade Nos Compra levou 10. Foi um dos poucos É, filmes que levou 10 aqui. que levou. Então, mas já faz algum tempo que eu tenho deixado, quando faço essas. Penso no filme e tudo mais, assim, ó, tem um que é melhor do que o outro, mas em termos de nota eu fico com o filme mesmo. Eu acho um filme. Aí a gente vira meio enólogo, né? É um filme bem equilibrado, com notas disso, daquilo. Notas É, Essas, essas coisas todas. E eu acho assim, eu sempre falo assim, vai avaliar filme, a gente tem que fazer meio que igual ginástica artística, né? Tem a nota de saída e aí você tem que dar nota de acordo com a nota de Boa! saída. Eu Boa. gosto dessa coisa. Porque tem filmes que são muito mais pretensiosos, ou que são realmente muito mais artísticos e difíceis, que vão ter que ser julgados de acordo com a barra que eles colocaram. E esse me parece um filme natalino, feito para um universo mais alegórico, mais infantil, mais de contos de fadas. Você vê pelos próprios diálogos, pelas próprias interpretações. Estamos numa época do cinema que ainda tinha muito de teatral, né? Você tem que fazer mais caras e bocas do que deixar contar com a tecnologia. Então eu acho um filme bem acertado em vários aspectos, e o ponto forte para mim é o ator que faz o Papai Noel, que eu não me lembro o nome dele, que eu tinha esquecido que ele tinha ganho o Oscar. Eu acho ele maravilhoso naquele Edmund papel. Gwen. Tô vendo Edmund Guen. aqui. Tô vendo no Eu, IMDb, eu não lembro dele. eu acho que a gente acredita que ele é o Papai Noel pela interpretação que ele faz, não por alguma ação do personagem no filme. É muito pela presença do ator que faz ele presenciar. Enfim, eu acho ele todo muito, muito, muito acertadinho, e tem essa coisa infantil que é filme Natal, assim, ou ele te deixa um pouco mais leve, sorrindo e esperançoso na humanidade, ou você se perde com relação a isso. Eu fico ali com uma nota 8 pro filme, porque tem outros natalinos que são mais superiores, vamos dizer assim. Tudo bem. Posso eu, Samuel? Pode sim, Paulo, por favor. Eu ia dar a minha nota original, Chico, era 8. Mas daí você falou tanta coisa legal, a Evelyn também, eu acho. Esse podcast que hoje foi Paulo tão. é o cara mais influenciável Cara, pelo não, Quarentena é Coach sério, que esse existe. Ele podcast. muda a nota dele Vou te depois. falar uma coisa, a gente tá no número 83. Eu me emocionei nesse podcast hoje. Eu tô falando sério. Foi a primeira vez que eu me emocionei aqui. Então eu vou dar. Eu só não vou dar 10, porque o Felicidade Não Se Compra realmente é uma comparação muito difícil. Então eu vou dar 9,5. Muito bem, é uma nota bem boa. É inevitável, né? É duro a gente estar querendo falar de um filme e ficar fazendo referência a outro filme, outro filme, mas é que assim, Felicidade Não Se Compra é o filme máximo do Natal. É um filme que talvez ele não merecesse nota 10, ele precisaria ser nota 11 para ser aquele O concurso. E aí os demais filmes a gente conseguiria fazer uma avaliação um pouco mais justa nessa comparação. A gente, 84, né, episódios, o Paulo falou assim, a gente vê muita coisa aqui, às vezes acaba dando uma nota alta, por uma razão ou outra, né? Porque simpatizou, porque gostou de um negócio. E quando você vai olhar em perspectiva, é difícil até você falar assim, nossa, eu dei 8. Quando a gente olha das notas que a gente deu historicamente, né, Paulo? Nossa, eu dei uma nota tão alta para isso aqui. Passou um ano, já não é mais grande coisa, né? A gente está falando de um filme que está vivo aí desde 1947, que até hoje está rendendo uma boa discussão. Então, assim, como que você vai, né, fazer uma mensuração adequada por isso? Gostei, Francisco, quando você sugeriu essa coisa da nota da ginástica artística. Assim, tem que partir de uma base, né? Então, nessa execução ele é muito bom. Eu vou ficar com a nota 9. Eu acho que não tem como dar a nota 10 para ele, porque 10 seria exigir um pouco mais do que o filme tem. Agora, não é à toa que é um clássico de tantos anos que está disponível, que, né, recomendo que você assista com a sua família, se não assistiu ainda, está buscando algum filme que fale sobre o verdadeiro espírito natalino. A gente falou no início, né? Assim, o Brasil não tem tanta tradição de filmes natalinos, até tem uma coisa mais recente, mas não nessa linha, né? É mais uma Tem o tradição de. filme do Leandro Hassum, que é muito Eu bom, ia até citar que inclusive. você gosta Eu não desse lembro o filme, nome, mas é muito bom, que é um nome desse tamanho. Mas né? não sei que é lá no Natal que vem, sei lá. Mas é Então, bom mesmo. Eu gostei, realmente. existe uma tradição recente de a gente ter produtos audiovisuais brasileiros de Natal, né? Mas que não tem essa linha, né? Que é esse filme clássico no sentido mais amplo aí da coisa. Então, acho que 9 simboliza Ótimo. bem a importância desse filme e está bem Eu colocado. vou dar uma de Evandro aqui, né? Consultar a tabela e Faz ficou as com a contas. média de 9, eu não sei, eu não sou muito bom, não sei qual é a média que ficou. Ficou bem Mas alta a média. Hã? Ficou bem alta a média do Ficou filme, bem né? alto.
O que o coloca, o Evandro faria isso também, né? O que o coloca próximo porque o Evandro, ele vê as notas, ele compara, ele vai comparar com o daí, daí ele tá comparando daqui a pouco o filme do Não, mas ó, Natal, a minha da memória não é China. boa, mas essa nota o coloca, eu tenho certeza, ao lado de A Felicidade Não Se Compra. Qual outro filme que a gente deu, tipo, tudo nota boa, assim? Teve aquela série. Aquele do Bahia, o Homem Oculto, lá, o Homem Oculto, aquele do cara que Vida Oculta. Uma Vida Oculta, a gente deu nota super alta, assim, também. Já viu esse, Evelyn? Não, Evelyn, não vi esse ainda. assista que o Francisco viu, né? Esse é maravilhoso, esse eu vi. Esse é daqueles com nota de partida alta. É. O Terrence Malick sempre sai lá em cima. É isso. Então vamos para as indicações agora? Vamos lá, agora a mesma coisa, a gente faz aquele indicações, em que nós vamos dar ao nosso ouvinte, nosso espectador do Quarentena Cult, indicação de alguma coisa. Via de regra, a gente fala de filmes, de séries, mas vale tudo. Pode ser, já falando quadrinho, já falou de livro bastante. Uma vez eu indiquei até um disco, uma coisa que não teve mais. Então fica aí a sugestão para a gente falar alguma coisa. Uma indicação ou uma desindicação, né? Se a gente já viu alguma coisa, teve acesso a alguma coisa que não quer recomendar a você que veja, que assista, que ouça. Evelyn, você falou pra gente, antes de a gente começar aqui, que você tem boas indicações. Então vamos lá, Evelyn. Então, essa indicação, né, eu queria primeiro perguntar para vocês se vocês já viram alguma série da Coreia. Eu só vi essa... Round Six, infelizmente. Round Six. Infelizmente eu tive que ver isso. Então, eu quero indicar uma série da Coreia. Essa é muito boa, tem na Netflix, então é fácil de encontrar, que se chama Pousando no Amor. É uma história que eu acho que pode interessar, né, para o pessoal que lê e vê a Gazeta do Povo aqui no YouTube, que é sobre uma mulher muito rica da Coreia do Sul. Ela sofre um acidente e vai parar na Coreia do Norte. E lá, para não ser morta, ela fica escondida na casa de um soldado da Coreia do Norte, que ele tem uma patente até um pouco importante, se não me engano, ele é um capitão lá. E aí a série ela mostra ela mostra as diferenças, né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? E mostra coisas muito reais da Coreia do Norte, como por exemplo loja. Eu não sabia que tinha loja na Coreia do Norte, eu descobri vendo essa série. Só que assim, não é uma loja em que qualquer pessoa pode ir, né? É uma loja para as pessoas importantes da Coreia do Norte. E aí mostra onde vivem os soldados, né? Onde vivem os camponeses, onde vivem as pessoas importantes, né? Do governo da Coreia do Norte, né? Então é interessante porque mostra também como os sonhos, né, das pessoas são perdidos ali na Coreia do Norte, né? Que o cara tá lá no exército porque ele não pode fugir, porque mesmo que ele consiga fugir para a Coreia do Sul, eles podem fazer alguma coisa ruim com a mãe dele, né? Então é bem interessante isso, né? Esse paralelo. E além disso, né, a história é muito bonita, porque não é um romance assim, água com açúcar. Ele tem assim uma parte de comédia, ele mostra também amizades verdadeiras, né? Como que elas são, mostra conflitos familiares. Então é uma série que eu acho que para quem quer começar a conhecer mais dos dramas da Coreia, né? Ela é muito boa para isso, para começar. E aí eu deixei uma indicação de uma série, não de um filme, né? Justamente pela época do ano, né? Porque agora muita gente vai ter recesso ou vai entrar de férias, então as pessoas teriam mais tempo para ver, porque geralmente essas séries elas têm 1 hora cada episódio e geralmente são 16 episódios, que é o caso dessa série que eu estou indicando. Então, realmente é só para quando a pessoa está com muito tempo, né, para ver. Não, vocês sabem que ainda está proibido demonstrações de felicidade na Coreia do Norte, né? Por 11 dias. Isso. Faz o que? Uns 2 dias ou 3 dias, então não tá podendo ainda rir, não podemos ficar felizes. Se você está nos vendo na Coreia do Norte, contenha-se. Saiba que estamos bem chateados nesse momento. Como é que é o nome mesmo, Evelyn? Pode repetir, por favor? Pousando no Amor. Pousando no Amor. Pousando no Amor, da Netflix. Isso, no Netflix. Legal. Chico? Bom, eu tô pensando aqui, eu vou dar 3 rapidinho, só por... É uma indicação, mas eu lembrei de 2 que eu acho que vale a pena. Uma delas é um filme que não é natalino, mas que vai ter alguma referência religiosa e cujo espírito acaba casando muito com o Milagre da Rua 34, de confiança uns nos outros. E é um filme brasileiro,
que pode parecer estranho para muita gente, mas é Central do Brasil, que eu acho um filme bastante natalino, no sentido do espírito da coisa toda. Um filme famoso da década de 90, que também concorreu ao Oscar, Fernando Montenegro. Quem puder assistir, eu acho uma das exceções na cinematografia brasileira que vale a pena. Eu fico me perguntando, se eu assistir Central do Brasil hoje, será que eu vou encontrar lacração, essas coisas, sabe? Não. Não, né? Não tem. Eu reassisti esses tempos atrás, assim. Putz, eu vou rever isso. O filme cresceu. Aquela hora que ela volta pro interior, que ela tem as capelinhas, das pessoas rezando, do quanto ela vai se dedicando àquele menino, quanto aquilo vai restaurando ela. A Fernanda Montenegro tá exuberante no papel, vale a pena. Sem ter toda aquela referência religiosa, você vê o espírito natalino muito bem presente ali, ainda que o diretor, quem escreveu, nem pensasse nisso, né? Não, mas é legal, boa. É uma boa lembrança. O outro agora a gente já tem uma nova tradição de Natal, né? Que é sempre a gente brigar por conta do especial do Porta dos Fundos. Esse ano eu não vou ver nem vou escrever. No ano passado até cheguei a escrever. Não. E por conta disso, conversando com o Márcio Campos, nosso editor, que é pelo menos o meu editor da Gazeta, ele me lembrou de algo que eu não lembrava. Eu sabia, mas não lembrava. Que é a indicação do A Vida de Brian, do Monty Python, que é porque dá para você fazer piada com as coisas meio religiosas, mas de um jeito em que você mantém o respeito pela fé, que é a cena inicial da vida de Brian, que eles fazem uma piada com a suposta da Sagrada Família, e quando eles estavam fazendo a piada, o Márcio lembrou isso, quando eles estavam fazendo a piada, eles falaram assim, putz, não, tá pesado, isso aqui não tá certo fazer isso. E eles tiveram a sacada de fazer assim, não vamos fazer com a Sagrada Família. Tem toda a cena inicial que é hilária, e você tá crente que você tá diante de Maria ali, e quando eles saem da casinha, eles veem que eles estão no endereço errado. E você só tem no final da cena de fundo a Sagrada Família mantida como Sagrada Família. É uma das cenas para mim, uma das coisas mais espetaculares, e o filme é muito engraçado. Dá pra você rir, fazer humor junto com isso. Mas a indicação que eu tinha pensado mesmo era um disco, que eu não sabia que era pouco citado, mas é de um rapaz que tem uns 40 e poucos anos, do rock. Eu gosto desses artistas completamente impensados que de repente aparecem com essas coisas religiosas. O Brian Fallon é o nome dele. Eles tinham uma bandinha famosinha no meio cult que chamava-se The Gaslight Anthem, que tá meio que em hiato, e ele tem uma carreira solo. E ele fez um disco chamado The Night Divine, lançou há pouco tempo atrás, onde é basicamente ele e violão cantando os hinos religiosos que ele escutava desde criança em casa com a sua mãe. E ele fez vários vídeos no YouTube que é ele tocando numa igreja vazia. Pô, o disco legal, tem... Como é o nome? Fala Brian Fallon. Fallon, né? Cara, dos 40 e poucos anos. O disco, ele é todo mais intimista, ele não é um negócio de natalino, sabe, aquela alegria. Não, ele até canta Amazing Grace com uma pegada meio pelo amor, de súplica, assim, acho maravilhoso o que ele faz, e tem toda uma construção ali que termina com uma música chamada The Blessing, muito bonita, assim, então é aquele disco que eu digo assim, é daqueles para te fazer entrar, não propriamente no espírito natalino, mas naquele espírito meio de vazio, assim, né, que você precisa meio que fazer não é à toa que na Igreja Católica os padres estão todos de roxo, né, tem uma coisa meio de morte para poder nascer, e eu acho um disco muito legal e aplicável aos tempos que correm, essa que seria a minha indicação mesmo, The Night Divine, a Noite Divina. Nossa, com um disco bem legalzinho, bem legal de escutar. Bem interessante. Sabag, eu vou aqui emendar, porque a minha indicação é bem simples, que é um conto de Natal do Charles Dickens. Por que eu estou indicando isso? Bem, primeiro porque eu só li esse ano, eu tenho 44 anos, sempre estou escrevendo sobre literatura, mas é aquela obra assim que parece que você já nasce sabendo. Você já nasce conhecendo. Ela foi tão influente, tem tanta, né? Tem aquele filme, tem aquela comédia que o Jones adora. Como é o nome lá eu não vou lembrar nada agora, então não. Os fantasmas contra-atacam. Isso, os fantasmas contra-atacam. O Tio Patinhas mesmo, que é baseado no Scrooge. É uma obra extremamente influente para qualquer coisa de Natal do século XX. E eu estava pensando nisso, até o Francisco citou lá o grupo humorístico com seu especial de Natal, e eu pensei no conto de Natal justamente por isso, porque eu percebo que essas obras que são, vamos usar aqui a palavra hereges, que querem ofender e tal, elas não têm elas não ecoam na eternidade, para usar um termo grandioso. É incrível, né? Como a gente não tem uma obra influente, clássica, que realmente bata ali na religiosidade das pessoas e no Natal, desse jeito vulgar. Essas coisas não criam raízes na cultura. É incrível isso. E alguém até nos comentários do meu texto, Chico, citou a vida de Brian. Então foi bom que você trouxe isso, porque realmente a vida de Brian, ele não ofende. Ele ri, mas ele não ofende. Posso estar enganado aqui, porque eu posso, mas enfim.
essa é a minha indicação, bem simples. Muito bem. Eu vou seguir o exemplo do Francisco, dar 3 indicações rápidas também. Uma delas é o filme novo do Homem-Aranha, de volta, não, sem volta para casa, alguma coisa assim. Eu nunca lembro dos subtítulos. Enfim, é o filme novo do Homem-Aranha. E eu vou contar um spoiler do filme. No final do filme, atenção, no final do filme tem uma cena extra. Então, fiquem atentos. Divertido o filme, divertidinho o filme, assim, claro. Natalino também? É um filme natalino à medida que é um desses lançamentos típicos de Natal, né? De Hollywood, assim, feito para quebrar a banca, né? É um filme divertido e tal, agrada os nostálgicos. Aí tem essa brigarada por causa dos spoilers, gente contando spoilers, assim, essas coisas. Claro, quando eu dou a recomendação, botando aquele asterisco, né? Você está falando de um filme de herói feito pela Disney nos anos 2020, então vai ter todo politicamente correto, tem que agradar todo mundo, né? Ninguém pode se ofender, então tem isso, sim. Mas para você assistir um cinema... Você se ofendeu, Sabag, em algum tarde. momento? Eu dificilmente me ofendo, Paulo, com essas coisas. Então tá bom. É que agora, né, inclusive os personagens gordinhos, que sempre foram escape de humor, né, desse tipo de filme, assim, hoje eles têm uma função diferente, né? Então, Mas eu reparei que na apresentação do filme de hoje você colocou lá barriga saliente, não colocou a palavra saliente. gordo. Não, isso jamais usaria essa palavra. Então é só uma brincadeira, mas enfim, um filme divertido, se você gosta, ok. Se você não gosta, não vai perder nada também, é importante dizer. Um outro filme de espírito natalino, filme da Disney, assim, com a cara da Disney, mas lá, Disney, fim dos anos 90, 2000, está disponível no Disney Plus também, é o Duelo de Titãs, um filme sobre futebol americano, que é, na verdade, um filme sobre racismo e fim da segregação, convivência, uma clássica história no estilo da Disney, né? Então, um time de uma escola que fazia segregação, de repente tem que começar a juntar os atletas brancos e negros, contrata um técnico, desculpe, negro, que é vivido pelo nosso Denzel Washington. Um filme muito bacana, muito bonitinho, filme, assim, no começo dos anos 2000, não tinha visto, vi recentemente agora, nas minhas últimas férias, e recomendo para quem quiser uma coisinha tranquila para assistir, assim, também, com a família. Espírito natalino, porque é essa coisa de aceitação, essa coisa de congregação, acho bacana. E também, pegando carona na dica do Francisco, eu vou indicar um outro disco, olha só, o segundo disco que eu indico aqui na história do Quarentena Cult. É um álbum de um grupo musical chamado Take Six, que é um sexteto famoso por fazer música a capela, que mistura música soul, rhythm and blues, jazz, gospel. E esse disco deles, que é o nome da banda, Take Six, é um disco que eu estava vendo aqui no Google, de 88 ainda, são só hinos religiosos também, e é muito bonito, e talvez se você quiser uma trilha sonora para o seu Natal, que seja diferente da Simone, essa é uma dica que eu dou. Ouça o Take Six, põe lá no YouTube, aqui no YouTube, se está aqui no YouTube, procure lá, Take Six, He Never Sleeps, que acho que é a música mais famosa desse disco, aí ouça, seu coração aberto, e essa é minha recomendação de Natal. É isso então, pessoal. Gente, eu só posso agradecer, Evelyn, Francisco, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês retornem, assim que possível, aqui para o Quarentena Cult. Serão convidados, fica desde já o convite, né, Paulo? Sim. Muito E obrigado. Feliz Natal, né, para vocês obrigado. também. Feliz Principalmente isso. Ano novo. E aí eu estendo, Natal, Paulo, feliz ano novo. Paulo, esse desejo de boas festas a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a você que esteve conosco. Ainda teremos um programa no fim do ano, depois desse programa de Natal, teremos ainda mais um programa, ainda em 2021. Na virada, um polêmico. Para você escutar ou assistir no seu Réveillon, né? Mas desde já fica o nosso agradecimento a você. Muito obrigado por todo o apoio que você nos deu. Obrigado. A gente cresceu muito ao longo de 2021. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Temos um público fiel. Lemos sempre os seus comentários. Já estamos naquela fase que a gente não consegue responder a todos os comentários
e mensagens que nós recebemos, mas nós com certeza lemos e levamos em consideração. Então, especialmente a você, muito obrigado. E, é claro, isso só é possível graças aos assinantes da Gazeta do Povo. Então, entre no site da Gazeta do Povo, assine.gazetadopovo.com.br, considere se tornar um assinante da Gazeta, porque graças a isso você consegue sustentar esse produto continua sendo gratuito para você, mas para ler os textos do Pouzonov, para ler os textos do Scorsin, você precisa ser assinante da Gazeta. Então, considere a sua assinatura à Gazeta do Povo. É isso? É isso. Muito obrigado pelo convite. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Prazer em conhecê-los. Evelyn, o Sabag, de conhecê-lo pessoalmente também, que não conhecia. O Paulo já é de casa, embora a gente tenha se visto só uma vez, eu acho. É verdade. Então tá, muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Calma aí. Opa. Deixa a Evelyn Para tudo. Desculpa, Evelyn. Faz a sua... Não, tudo bem. Então, quero agradecer a vocês, né, por mais esse convite aqui. Foi muito legal essa nossa conversa. Foi muito, assim, acrescentou demais, né, o filme. Então, eu agradeço a vocês. Também quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês e também para quem está assistindo a gente. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu. Desculpe, Evelyn, pela minha grosseria de ter dado a oportunidade de se despedir, mas muito obrigado. Então, Paulo, você quer também deixar o seu feliz Já sua dei. despedida? Então tá bom. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio de Quarentena Curtis. Até a próxima. Tchau, tchau.